Bom dia, queridos alunos do sétimo ano, tudo bom com vocês? Então, a tia tá aqui hoje, tá, para poder fazer aí mais uma revisão do nosso gabarito aí de geografia, para nossa verificação, tá? Lembrando que o nosso conteúdo é referente aos capítulos 5 e o capítulo 6. Então vamos lá. Na primeira questão, diz assim: o mapa abaixo relaciona a população absoluta. O que significa população absoluta? É o número total de habitantes de uma determinada região. E a densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É o número de habitantes de uma região distribuídos por quilômetro quadrado. Do Brasil, por regiões, de acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010. De acordo com esses dados, analise V para verdadeiro ou F para as falsas, corrigindo as questões. Então a tia colocou aqui o mapa para vocês, né, poderem observar. E esse mapa, a tia até colocou aqui, como ele não ficou muito legível, mas é o mesmo mapa do livro de atividades da página 68, para que vocês possam observar o número em verdinho da população absoluta e em vermelho o número da população relativa, distribuídas aí sobre as 5 regiões do Brasil: o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, certo? Então, o que a questão pede? A questão pede para que vocês pudessem colocar verdadeiro ou falso, tá? De acordo com o que a gente vai falar aqui. Então, aqui, ó, região mais populosa e povoada do Brasil é a Sudeste? É verdadeiro, tá? Populosa significa que ela tem a maior quantidade de pessoas morando nessa região. E povoada quer dizer que tem um grande número de pessoas vivendo, né, por quilômetro quadrado, ok? Letra B. O grande contingente populacional do Sudeste está relacionado à forte economia agrícola desenvolvida nos estados dessa região? É falsa, tá? A economia que existe aqui na região Sudeste é a intensa urbanização e a atividade industrial, que nem a tia colocou aqui, ó, no gabarito aqui, ó. A urbanização e a intensa atividade industrial, que são duas atividades que vão chamar a população, né, para vir morar por melhores condições de trabalho, de vida, de emprego, tá? Bom, letra C. A distribuição da população brasileira no território é desigual, pois a maior parte dela se concentra nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul? Verdadeiro, tá? Porque justamente são as regiões onde existe um nível de desenvolvimento maior, mais elevado, né? No setor industrial, no setor turístico e tudo mais. Letra D. Para calcular a densidade demográfica, divide-se a área ocupada pela população absoluta? É falso, tá? A tia até colocou aqui. Em primeiro lugar, ó, a gente fala sobre a população absoluta e depois a gente divide pela área ocupada. Última questão aqui: as regiões Centro-Oeste e Norte são as menos populosas e povoadas no Brasil? Verdadeiro, né? A região aqui, ó, Norte, tá? E a região Centro-Oeste são as duas regiões menos populosas e povoadas aí do Brasil, tá? Vamos aqui, ó, questão número 2. Quais os tipos de atividades que são realizadas no espaço agrário brasileiro? Bom, galerinha, a atividade relacionada no espaço agrário brasileiro, né, as atividades econômicas, né, e sociais, todas elas estão relacionadas ao setor primário, tá? Como a agropecuária e o extrativismo, ou seja, todas as atividades que vêm em primeiro lugar, né, que vão produzir o alimento, produzir a matéria-prima que vai ser transformada na indústria, ok? Bom, questão número 3. A questão número 3 é muito bacana também, porque ela traz aí, né, um gráfico aí em forma de queijo, né, igual a gente costuma falar, falando sobre a produção bovina distribuída por regiões brasileiras. Então tá aqui, ó, em azul mais forte aqui, 34,5% é o Centro-Oeste, em laranja aqui, 22,6% é o Norte, Sudeste ficou com 17,5%, o Nordeste com 12,9% e o Sul aí com 12,6%. Então, o que ele está querendo saber? Ele está querendo saber qual a região brasileira
que apresenta a maior concentração desse tipo de atividade? Bom, a maior concentração é aquela que vai apresentar um percentual maior, ou seja, 34,5%, tá? Que é referente aí à região Centro-Oeste. Essa região aqui, ó, tá? Que tem aqui no meio aqui do nosso Brasil, que é a região onde tem maior quantidade de pastagens, né? Que é uma região muito propícia para esse tipo de atividade. Bom, vamos aí lá para a segunda folhinha da nossa revisão. Vamos lá. Assinale a opção que apresenta somente as características da agricultura intensiva, ou seja, existem dois tipos de agricultura: a agricultura extensiva e a agricultura intensiva. A agricultura intensiva é aquela que a mão de obra é qualificada, existe uma alta produtividade, latifúndio, ou seja, uma grande quantidade de extensão de terra. O gado é criado em estábulos ou em áreas de pastagens cultivadas. Os animais são de raça e o rendimento da carne, do leite e do couro são altos. Ou seja, gente, existe todo um planejamento, uma logística, né, de criação, de investimento, né, em tecnologia, né, em animais modificados geneticamente, para poder trazer uma maior rentabilidade aí para esse agricultor aí, para esse exportador aí da parte da agropecuária. 4. Assinale a opção que apresenta somente as características da agricultura extensiva, ou seja, o oposto da intensiva. A mão de obra é desqualificada, porque acaba pegando as pessoas que moram no entorno, ali nos sítios, nas fazendas. Possui uma baixa produtividade, minifúndios, ou seja, pequenas propriedades de terra, tá? Na sua maioria até de características familiares. O gado é criado solto em pastagens, tá? Naturais, ou seja, não existe modificação do espaço para que o gado possa ficar, ele fica solto, certo? E os rendimentos são muito baixos, ok? Bom, número 5. Vamos aí para a questão número 5. O que é extrativismo e como podemos classificar essa atividade? Bom, galerinha, o próprio nome já diz, né? O extrativismo é uma atividade que consiste na retirada e coleta de produtos diretamente da natureza. Ele pode ser de 3 tipos. Pode ser o extrativismo vegetal, tá? Que é aquele que vai tirar sementes, folhas, raízes, a seiva, né? O látex. Ele pode ser animal, quando ele retira da natureza, né? Aquilo que necessita para poder transformar o couro, o leite, né? E assim por diante. E o mineral, que vai extrair o ferro, o cobre, né? E outros tipos de material por aí. Bom, galerinha, a questão número 6, tá? Ela vai especificar as atividades extrativistas no Brasil, ou seja, ele apresenta para a gente aqui nesse texto quais são os principais produtos, né, que são aí, que fazem parte da extração, na sua maioria, vegetal, né, do Brasil. Então, a gente tem aqui a extração, né, de madeira, a extração do cupuaçu, a extração do açaí, isso eu sei que vocês gostam bastante, né? Na hora do recreio lá, tia vê vocês tampados naquele copão de açaí lá. De quina, jaborandi e copaíba. Do látex, né? Que é a substância da seringueira, que é feita a borracha. Da castanha do Pará. Da piaçava, certo? E assim por diante. Então, galerinha, tem aí, né, as perguntas para a gente poder resolver referente ao texto. Então, aqui, ó, a primeira questão. A atividade de extração vegetal no Brasil é importante? Por quê? Sim, ela é uma atividade, né, muito importante, que ela deve ser até incentivada, porque ela lida, né, diretamente aí com a questão da conservação ambiental, que tem que ser provocada aí nas pessoas que fazem essa extração, né? Tem que ser dada uma orientação familiar e principalmente para as cooperativas, né, que são grandes grupos aí de pessoas que sobrevivem, né? Tirando da natureza aquilo que ela precisa, tá? Então, é uma atividade aí muito importante, sim. Letra B. Quais são os principais produtos extraídos na natureza nas regiões brasileiras? A tia já falou, ó, a madeira,
cupuaçu, açaí, a quina, o jaborandi, copaíba, látex, castanha do Pará, piaçava e a malva. Letra C. Escolha 3 produtos e explique como são utilizados. Então, assim, a tia colocou na sua maioria o que tem ali, né? A madeira. São utilizados na fabricação de móveis, né? De carvão, para construção civil. O cupuaçu é uma fruta utilizada em sucos, cremes, geleias, doces, né? Não é uma fruta muito utilizada pela gente aqui, mas na região Nordeste é bem utilizada. E o açaí. Questão 7. Quais são os tipos de atividades de extrativismo animal praticadas no Brasil? Bom, a maioria das atividades são a caça e a pesca, né? A gente aí, infelizmente, tem um excesso de prática ainda predatória. O que é uma prática predatória? Que acaba, né, fazendo em locais que são de conservação ambiental, matando animais que são aí quase em extinção, tá? Quais os fatores que influenciam nas atividades agrícolas? Os fatores naturais, né? Como o clima, a chuva, o solo, né? E também a tecnologia, né? Também vai influenciar aí bastante. Questão 9. Como o clima interfere na produção agrícola? Bom, galerinha, a gente sabe que o clima ele vai, né, interferir diretamente no cultivo. Ou seja, se a gente tiver aí longos períodos de estiagem, o que é estiagem? Que quase não há chuva, as plantas não vão se desenvolver. Se tiver também excesso de chuva, também vai ser outro problema. Então, o clima acaba sendo aí um dos fatores mais determinantes aí para a produção. Questão 10. Fazer um verdadeiro ou falso. No Brasil, a grande quantidade de terra sobre posse de um número reduzido de propriedades rurais? Verdadeiro, né? Isso aí, inclusive, é uma briga aí até hoje na justiça. 2. A concentração fundiária no Brasil é uma questão atual, visto que no período colonial as terras não se concentravam nas mãos de poucos proprietários? Falso. A questão fundiária no Brasil é uma questão antiga, vem desde a época da nossa colonização aí, né, na formação aí das capitanias hereditárias, tá? Os movimentos sociais existentes no Brasil desde o período na qual alguns rebeldes não aceitam a forma como as terras eram distribuídas, falsos também, né? E a última é verdadeiro, que o Instituto da Terra foi elaborada no regime militar para regulamentar a questão fundiária no Brasil. Porém, ainda continua, né, em grande disputa territorial aí. Bom, galerinha, questão número 11. Que pergunta aí, ó. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona a população total em área, o país obtém um número relativo baixo. Essa relação de população versus área dá o nome de densidade demográfica. A gente já falou sobre isso daí, ok? 12. A população brasileira está distribuída de maneira irregular no território. A região do Brasil que apresenta maior número de habitantes é a região sudeste. A gente também já falou sobre isso, né? Devido à urbanização, à industrialização. 13. Descreva os conceitos de emigração e de imigração. Bom, emigração com E é a saída de pessoas de seu lugar de origem para outro. A imigração é a entrada. Então, um está vinculado à saída e com isso está vinculado à entrada. Quais as principais causas das migrações? As condições econômicas, o desemprego, oportunidade de trabalho, busca por melhores condições de vida, desastres naturais. Tudo isso aí faz com que as pessoas saiam de uma região para ir para outra. A última questão, a gente pergunta aí o que é o êxodo rural e por que ele acontece. Bom, galerinha, o êxodo rural, ele é a saída em grande quantidade das pessoas da zona rural para a zona urbana e que vai acontecer por dificuldades financeiras, problemas de escassez de água, por guerras, por uma série de problemas aí, né, que as pessoas vão para as cidades em busca de melhores condições de vida. Bom, galerinha, é isso aí. Qualquer dúvida, estamos aí no Google Classroom, tá bom? Um beijo!